Pois muito bem, estamos aqui no nosso canal Brasileirão em Números, né? A gente traz para vocês aqui, nosso inscrito do canal, toda a análise das rodadas do Brasileirão. Estamos aqui com a 36ª rodada do Brasileirão. Vou colocar aqui classificação, palpite, todo o esquema aqui das próximas rodadas, dos jogos dessa rodada que vão acontecer no sábado e domingo, então, né? Então, jogos importantíssimos para definir o campeão e quem cai para a segunda divisão, assim também como vaga direto na Libertadores. Então, vem fazer parte aqui do Brasileirão em Números, né? Esse humilde aqui, youtuber de campeonato de futebol, né? Meu nome é Marlon Ribeiro, o Mr. Brasileirão, venho trazer aqui análise. Então tá aqui, você tá vendo aqui o nosso joinha, para que você deixe o seu like e também se inscreva no canal, venha fazer parte da família Brasileirão em Números, né? Venha conosco aqui, vamos diretamente ao ponto, trazer para vocês as informações que a gente tem, então, da 36ª rodada, tá? Na tela para vocês aqui a gente está passando, né? Primeiro a gente tem aqui o like, deixe o seu like e vamos para a tela da classificação do Campeonato Brasileiro agora, neste momento para vocês. Olha só, gente, que a gente tem na tela, né? Você já está vendo, visualizando aqui juntamente comigo, Botafogo, então, consegue aquela vitória contra o time do Palmeiras, 3-1, ninguém mais acreditava, né? Todo mundo pensou que o Botafogo ia pipocar na reta final do Brasileiro. Ele consegue os 3-1, que tá aqui lá no canto, já mostrando para vocês, né? Nós temos aqui os 3-1 contra o Palmeiras, né? No Allianz Parque. E nós tivemos no mesmo dia, aqui no dia 26/11, o Juventude também ganhando do Atlético Mineiro, em razão da decisão da Libertadores amanhã, sábado, né? Indo ao ar para vocês essa decisão que vai ser muito importante, ao meu ver, para decidir se o Botafogo vai ser campeão ou não. Para mim, o que decide o campeonato, se o Botafogo vai ser campeão, vai ser essa Libertadores aqui, a decisão se ele vai garantir o título brasileiro. Tá, depois eu vou falar mais sobre isso aqui. Então nós tivemos o Botafogo aqui e Juventude ganhando, né? O que ajudou, olha a Juventude aqui, né? Na tabela, Juventude com seus 42 pontos, ultrapassando o Grêmio, que é o meu time do coração. Eu gosto aqui no canal deixar bem claro que o time que eu torço é o Grêmio, e o time que eu não torço, então, é o Internacional de Porto Alegre. Então estou aqui na secação para que o Inter não seja campeão do Brasileiro. Então, Juventude conseguiu aqui respirar, tá? Torço para o Juventude também como time gaúcho para que não caia. E nós temos agora a decisão dos próximos jogos da rodada. Então se antene aqui, porque a gente vai trazer todos os jogos que a gente tem sábado, né? Temos 3 jogos sábados importantíssimos para o Brasileirão aqui de 2024. Tá? Então a classificação continua. Tá? Nós temos os 4 times aqui que ainda decidiram o título: Botafogo 73, Palmeiras 70, Internacional 65 e Fortaleza 65. Lembrando que o saldo de gol aqui muito baixo do Fortaleza com 15 gols. Botafogo aí passou o Palmeiras com um saldo de gol de 1 positivo e o Internacional busca tirar a diferença de 6 gols para o Botafogo. Né? Inclusive isso teria que ser necessário para conseguir o título, né? O título que aqui no Rio Grande do Sul, digo para vocês, ainda se sonha, né? Todos os colorados, meus amigos aqui, sonham com o título do Brasileiro e acho isso plenamente possível. Claro que vai depender do jogo de amanhã, de domingo, contra o Flamengo. Então aqui os 4 primeiros, Flamengo já não tem mais chance de título, não luta por mais nada, né? Já está classificado pelo título da Copa Brasil para o Libertadores. Tem o São Paulo que sim, esse busca uma vaga na Libertadores, hoje está na pré-Libertadores, e aqui uma distância enorme, né, do São Paulo, o Cruzeiro com 48 pontos. Então olha só, 63, 59, aí é um outro mundo que a gente entra aqui com o Cruzeiro 48, que inclusive empatou com o Grêmio, né, na rodada 35, jogo que foi quase praticamente aí nessa semana, e depois aí o Bahia com 47 também, que deixou muito a desejar a equipe do Bahia, né, Bahia piorou bastante seu desempenho. Corinthians 47, se livrou do rebaixamento no final, né, Corinthians praticamente aí conseguiu grandes vitórias e livrou-se do rebaixamento. Meu sogro é corintiano, um abraço pro seu Evaldo aqui, o corintiano, tá? Atlético Mineiro vem aqui em clima de decisão de Libertadores 44, pulamos aqui ainda para dentro da vaga da Sul-Americana, o Vasco 43, que ainda não está livre do rebaixamento, o Vasco da Gama, né, que sempre flerta aí todo ano com rebaixamento, né, então aí quem é vascaíno tem sofrido esses últimos anos, o meu Grêmio também caiu em 2021, né, tristemente aí,
Os colorados até brincam que é tri rebaixado, mas também, né, tem a questão do Inter 14 anos sem títulos, aqui na nossa corneta aqui do Sul, né, que a gente brinca aí contra o rival, um contra o outro e o outro contra um. Gente, então Juventude aqui praticamente vitória, Juventude com 42 pontos, precisariam de mais um ponto para garantir na primeira divisão. O Grêmio, Atlético Paranaense com 41 pontos, mas 11 vitórias aqui, né, o que tem um saldo de -4 e -4. O Grêmio aqui fica na frente em razão dos 41 gols, saldo de gols prós melhor, mas isso aí pode ser definido num gol apenas, tá? Então, muito importante isso, né? O Atlético Paranaense aí conseguiu vitórias que trouxeram ele para fora da zona de rebaixamento. E o Fluminense aqui, ó, quem é do Fluminense aqui, né, sempre flertando com o perigo, 39 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e aí o grande problema do Fluminense, né, para as próximas rodadas, flertando aqui com Criciúma e Bragantino. Olha só, 39, 38, 37. Grêmio e Atlético Paranaense 2 pontos acima. Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados, né? Os dois times que já estão rebaixados. Então, Cuiabá e Atlético Goianiense 30 e 26 pontos. Tá? Lembrando aqui que o Criciúma tem 9 vitórias também, isso aqui dificulta, porque mesmo que ganhe, não vai passar em número de pontos, e mesmo número de pontos o Grêmio e o Atlético Paranaense, uma situação delicada do Sport Clube Criciúma aqui, de Santa Catarina, aqui meu estado vizinho. Gente, o que eu trago para vocês aqui, então, a próxima rodada tá aqui na tela para vocês, próximos jogos, vamos falar, depois eu vou colocar o meu palpite, né? Vamos ver se eu vou acertar o palpite dos jogos aqui, do que eu coloquei para a rodada desse sábado, domingo, a 36ª rodada, o Mister Brasileirão aqui, e vou fazer uma pontuação aqui, né? Toda semana vou fazer a pontuação de quanto eu acertei para vocês acompanharem. Então, pausamos aqui, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Brasileirão em números, aqui juntamente comigo, o Mister Brasileirão, trazendo as informações. Sábado, amanhã, então, às 6h30, na Arena Pantanal, Cuiabá jogando por nada contra o Bahia, né, que busca, então, a vaga na Libertadores. Lembrando que hoje é G6, tá? Mas que eu tenho o Flamengo aqui, que já está dentro da Libertadores, então isso aqui abre um G7, então hoje até o Cruzeiro estaria indo para a pré-Libertadores. Lembrando que se o Botafogo for campeão, viraria um G8 e chegaria até o Bahia. Então esse jogo é importante para o Bahia contra o Cuiabá, precisa da vitória para ir aos 50 pontos e passar o Cruzeiro. Então a luta aqui pela vaga, pelo menos na pré-Libertadores. A Libertadores direta aqui, hoje é o Flamengo, né, com 63 pontos, mas seria o Fortaleza com 65, são 4 vagas. Se o Botafogo ganhar, então essa quinta vaga iria para o São Paulo com 59 pontos. Então, se o Botafogo for campeão da Libertadores 2024, e você já pode estar assistindo com o resultado. Então, um jogo importantíssimo para o Bahia. Amanhã também, né, sábado, temos o jogo dos Vasco em São Januário, às 8h30, Vasco e Atlético Goianiense. Seria o jogo aqui para definir, a livrar o Vasco do rebaixamento. Precisa apenas de um ponto, ao meu ver, com 44 pontos, eu acho que dificilmente, praticamente 99% de chances que o Vasco não cai. Então o Vasco joga por uma vitória para garantir matematicamente, mas então, novamente falando, com um ponto eu acredito que se livre do rebaixamento. Isso no sábado, amanhã às 8h30. Outro jogo amanhã às 6h30, mesmo horário que o do Bahia, é o Criciúma e Corinthians. Jogo de vida ou morte para o Criciúma. O Corinthians aqui ainda busca uma vaga para uma pré-Libertadores. 47-48 contra o Cruzeiro, está disputando diretamente. Então é um jogo difícil, até porque o Corinthians vem lutando por algo. Tá? Então, Criciúma com 38 pontos, 9 vitórias, menos 10 de saldo de gol, aqui não pode se dar ao luxo de empatar. O empate seria muito ruim para o Criciúma, tá? Eu acho que só a vitória interessa ao Criciúma para sair do rebaixamento. Um time que não quer cair tem que ganhar. Então, se você é do Criciúma, lembrando aqui, se você puder, comente qual time você torce aqui pra gente saber, né? Até uma dinâmica que quem tá mais assistindo os vídeos aqui, se é colorado, é gremista, se é flamenguista, botafoguense, né? Criciúma aqui, é torcedor do Criciúma, do Bahia, do Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Juventude, Vasco, Vitória, Criciúma, Bragantino, Cuiabá, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, né? Quem são vocês que estão assistindo esse vídeo? Pois muito bem, continuando, a gente vai ter ainda no sábado, como eu falei, Vasco e Atlético Goianiense, mas no domingo, Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo às 3h aqui, mas eu acho que são às 4, né? Aqui no aplicativo tá como 3, mas eu acredito que é 4 da tarde, tá? Se eu não me engano. Então, Grêmio e São Paulo é o jogo da TV e Flamengo e Inter.
dois jogos importantíssimos. O Grêmio, para se livrar do rebaixamento, precisaria da vitória. Com a vitória, o Grêmio afasta, né, o rebaixamento, praticamente 99% de chance que não seja rebaixado. Eu, como bom gremista, eu não tenho expectativa de vitória, eu tenho expectativa de um empate contra o São Paulo, o que daria 42 pontos. E na expectativa também de um tropeço do Criciúma e do Bragantino e do Fluminense, né, poderia ser uma grande vantagem aí para as últimas duas rodadas, mesmo o empate do Grêmio contra o São Paulo. Então não acredito na vitória do Grêmio, acredito que vai haver um sofrimento ainda por mais uma rodada no mínimo, né, no jogo contra o Vitória. Depois aqui, então, amanhã ainda, né, como eu falei, Flamengo e Inter, ao meu ver, é o jogo que pode definir o Campeonato Brasileiro de 2024. E por que, Mr. Brasileirão? Pelo seguinte motivo, tá? Eu acho que aqui, se o Inter vencer o Flamengo, novamente ele entra na briga pelo título, vai a 68 pontos e pega o Botafogo na próxima rodada. E o que se promete aqui no Rio Grande do Sul é ruas de fogo, é um jogo onde que o Inter não vai empatar com o Botafogo. É isso que a gente tem o sentimento dos colorados aqui, eu que sou do Rio Grande do Sul. Que o Internacional ganhando do Flamengo fora de casa, que não joga por nada no campeonato, né, neste domingo, vai haver um jogo de decisão para o Inter para vencer o Botafogo e ir com esperança do título na última rodada. Então, eu acredito que isso possa acontecer. Então, por isso que eu acho que o jogo do Inter com o Flamengo é o mais importante, porque se o Inter, por exemplo, não ganhar do Flamengo, ele praticamente não disputa mais pelo título, e aí não teria todo o ímpeto contra o Botafogo. Seria um jogo mais fácil para o Botafogo pegar o Inter não animado pelo título. Novamente, se o Inter ganhar do Flamengo, vai a 68, e ganhando do Botafogo, vai a 71 e fica a 2 pontos do Glorioso, que a gente sabe que historicamente tem mostrado que pipoca na decisão. Escreva, você que é botafoguense, se você acredita que esse não é o ano do Botafogo pipocar. Se o Allianz Parque foi sinal de que o Botafogo não pipoca mais. Escreva aqui nos comentários se você discorda, né, de que o Botafogo vai perder para o Inter se o Inter ganhar do Flamengo. Eu acho muito difícil o Botafogo segurar o Inter depois de uma vitória contra o Flamengo, tá bom? Então, para mim, o jogo mais decisivo da rodada é Inter e Flamengo. Agora de sábado e domingo. Continuando então ainda no domingo, às 5h30, que eu acho que é às 6h30 aqui, tá com 1 hora de atraso, nós teremos aqui Vitória e Fortaleza. Também um jogo decisivo, Vitória precisaria, ao meu ver, no mínimo, de 1 ponto para se manter bem afastado da zona de rebaixamento. E o Fortaleza precisa da vitória também para continuar disputando o título. Fortaleza iria a 68 pontos, torceria por uma derrota do Botafogo para ganhar na próxima rodada também e chegar a 71 e disputar na última rodada pelo título. Tá? Então, tanto Fortaleza quanto o Internacional precisam da vitória e precisam depois o Internacional jogando diretamente contra o Botafogo e o Fortaleza torcendo pelo Internacional para que ganhe do Botafogo. Lembrando que a última rodada é quem? Fortaleza e Internacional. Já pensou se os dois times estão aí com 71 pontos na reta final, jogando entre si para ser campeão brasileiro, torcendo para o Botafogo perder para o São Paulo, que não é impossível. Então, é um campeonato, uma final de campeonato brasileiro emocionante, ao meu ver. Continuando aqui, então, a gente tem no domingo ainda, no mesmo horário, às 6h30 aqui, Bragantino e Cruzeiro. Jogo importantíssimo para o Bragantino, que precisa da vitória. Um empate praticamente, para mim, crava o Bragantino na segunda divisão. Com 38 pontos, a mesma pontuação do Criciúma, praticamente é não ter mais chance no Brasileiro. Precisa da vitória para chegar aos seus 40 pontos e talvez ultrapassar ou igualar o Fluminense, até porque precisa das vitórias, né? Tem 10 contra 8 aqui, ó, 8 vai para 9, não passa o Fluminense. Então, bem difícil a situação do Bragantino. Precisa ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro que vem demonstrando aqui que não está aquele grande time, tá? Perdeu a Sul-Americana, o que poderia salvar o ano. Depois joga contra o Grêmio. Não achei o time do Cruzeiro grande coisa, sendo sinceramente para vocês. Jogou relativamente pouco contra o Grêmio. O Grêmio também jogou pouco, então os dois times jogaram mal. Então, time ruim contra o time pior. E aqui o Cruzeiro demonstra uma certa fragilidade para ganhar esse jogo do Bragantino. Acho que o resultado mais plausível é o empate, ao meu ver, tá, gente? E aqui, para terminar o domingo também, às 6h30, no mesmo horário, Clube Atlético Paranaense e Fluminense, que é a decisão dos rebaixados aqui. O Clube Atlético Paranaense, com a vitória em casa, sai do risco de ser rebaixado, vai a 44 pontos e afundaria o Fluminense com 39 pontos, talvez sendo até ultrapassado
pelo Criciúma em caso de vitória. Lembrando que o empate aqui deixa ainda o Fluminense, né? Se o Criciúma empatar com o Corinthians, deixa o Fluminense ainda, né, na frente do Criciúma em razão do número de vitórias, uma vitória a mais. Então esse jogo é importantíssimo, olha só, no mesmo horário, Bragantino e Cruzeiro e Atlético Paranaense e Fluminense é o jogo que pode aí dizer muita coisa sobre a zona de rebaixamento, quem vai cair ou quem não vai cair. Minha opinião desde sempre, eu não acredito mais em queda de Grêmio e Atlético Paranaense. Para mim, os dois rebaixados estão entre Fluminense, Criciúma e Bragantino. Anotem aí o que eu estou falando. Novamente, Criciúma, Bragantino e Fluminense, desses três, apenas um se salva. Tá? Então essa é a minha opinião contra a zona de rebaixamento. Mas eu quero trazer para vocês aqui no final do vídeo, então, o meu palpite, deixo para o final, porque eu acho que é o mais interessante. Aqui na outra tela, os resultados do que eu estou cravando aqui dos jogos para essa rodada. Tá aí na tela para vocês, então eu coloquei Bahia vencendo o Cuiabá fora de casa por 1-0, né, pela necessidade da vitória. O Vasco afastando seu risco de rebaixamento, acredito no Vasco 2-0. Né? Vou descer aqui embaixo, né? De primeiro embaixo, depois subo lá. Flamengo vai perder de 2-0 para o Internacional. Internacional, para mim, está imparável. O Internacional do técnico Roger, que é o técnico do Grêmio, né? Inclusive, é o técnico ex-gremista aqui. Na verdade, ele é gremista, mas está treinando o Inter. É incrível, isso acontece aqui no futebol, né? Mas é verdade, tá, gente? Então, para mim, o Inter ganha de 2-0 do Flamengo. O Bragantino não consegue a vitória, como eu disse, um empate entre o Bragantino e o Cruzeiro. O Palmeiras aqui já perdeu de 3-1 para o Botafogo. Criciúma também acho que não vence o Corinthians, empate 1-1. Grêmio também não vence o São Paulo, empate 1-1. O Vitória perde em casa para o Fortaleza por 1-0, ainda não sai não crava sua permanência na Série A, mas eu acho que o Vitória não cai. E o Clube Atlético Paranaense vai empatar com o Fluminense. Na zona de rebaixamento aqui, pelo tipo de jogo, eu acho que está tudo muito para empate. Então, olha só como ficou a tabela. Terminando a 36ª rodada e faltando 2 jogos pelo meu palpite aqui do que eu acho do Brasileirão. Então, Botafogo 73, Palmeiras 70, Internacional 68 e Fortaleza 68. Olha só, distância, ao meu ver, vai ficar de 5 pontos aqui para o quarto colocado e 3 pontos para o Palmeiras, que já jogaram, né? Então, tudo pode acontecer nas últimas 2 rodadas, serão os 4 times que vão disputar o título. Na minha humilde opinião, escreva se você é contra essa opinião, né? Terminando aqui, Flamengo com 63 pontos, São Paulo com 60, Bahia com 50, olha, 10 pontos de diferença, vai terminar aqui a diferença, né, de sexto para sétimo, Cruzeiro 49, Corinthians 48, Vasco aqui dá uma subida com a vitória para 46, o Atlético Mineiro fica nos 44, Vitória continua nos 42, o Grêmio 42, Atlético Paranaense 42, Juventude 42, ficaria aqui 4 times com 42, e para mim, a decisão dos rebaixados, como eu digo, Fluminense com 40, Criciúma com 39, 38, Bragantino, desses 3 aqui nós vamos decidir quem vai para a segunda divisão. Vejam que eu trouxe aqui, então, nesses 17 minutos, análise com os meus palpites da próxima rodada, e vamos ver aqui, depois vou fazer um vídeo trazendo para ver quantos resultados eu acertei aqui, né? Então, lembrando aqui, só para a gente fazer uma pontuação, então, resultado cheio, resultado aqui, né, 10 pontos se eu acertar o placar exatamente, e 3 pontos por vitória, por resultado exato, tá? Então, vamos ver quantos pontos eu vou fazer aqui, são 8 partidas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas da 36ª rodada, né? Vamos ver aqui se eu fui bom de palpite, lembrando, 10 pontos, resultado cheio, 3 pontos o resultado aqui, se eu acertar o ganhador ou se der empate, tá certo? Então, gente, novamente eu peço para vocês, se inscrevam no canal, a gente vai estar trazendo aqui sempre essa atualização da tabela com os próximos jogos e análise aqui do que pode acontecer e a opinião. E quero que você deixe a sua opinião aqui também, se você acha que seu time vai ganhar. Chuta o palpite aqui, quando que você acha que vai ser o jogo aqui, por exemplo, do Cuiabá e Bahia? Você que é vascaíno, opta pelo Vasco. Você que é flamenguista, coloca o jogo do flamenguista. E os anti também, né, que é anti-flamenguista, o que você acha? Vai ser 2-0 Inter? Coloca aqui nos comentários. Quero ouvir o seu comentário, eu quero que você faça parte do canal. Esse canal só vai crescer com você sendo parte integrante do Brasileirão em Números. Eu quero trazer vários e vários fatores aqui. Você sabe qual foi o pior campeão de pontos corridos até hoje? Você sabe qual é o maior campeão de pontos corridos? Isso a gente vai trazer aqui no canal, sempre com informação. Só posso dizer que é o mesmo time que teve a pior campanha em pontos corridos no Brasileirão, é o mesmo time que conseguiu a maior campanha em pontos corridos. Se você sabe a resposta, escreve nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.